Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 7, 4, 5 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Capítulo 4, versículos 5 a 10. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, bendito e amado nosso, pelo privilégio de nos reunirmos nessa noite. Senhor, por esse texto tão rico, tão precioso, que nos ensina que todos temos necessidade de salvação, de perdão, de reconciliação com o Senhor. E essa reconciliação nos é trazida por meio de Jesus Cristo. E em nome dele que te pedimos, abençoa-nos nessa noite, fala aos corações, enche-nos do teu Santo Espírito. Fala, Senhor, pois precisamos ouvir a tua voz, e porque sem ti nada podemos fazer. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, qual é a maior necessidade do ser humano? O que mais nós precisamos? Do alimento, da bebida, da vestimenta. Jesus fala aos seus discípulos no Sermão do Monte, conforme o registro de Mateus capítulo 6, que o Senhor nos enviará todas essas coisas, basta cada dia o seu próprio mal. Mas seria essa a nossa maior necessidade? Será que é cura? Será que é uma intervenção divina frente a uma intervenção cirúrgica? Será que é o agir, um milagre? Nós cremos que Deus opera milagres e temos ouvido testemunhos de pessoas sendo abençoadas na sua área financeira, matrimonial, emocional, em todas as áreas que nós cremos que Deus, ele ouve o nosso clamor, nem sempre ele responde como gostaríamos ou faz o que queremos. Mas será que a maior necessidade é status, é prazer, é prestígio, é dinheiro? Qual é a maior necessidade do ser humano? O autor Timothy Keller, eu tenho citado ele nessa série de mensagens, nesse livro aqui, Encontros com Jesus, respostas inusitadas aos maiores questionamentos da vida. Ele apresenta alguns encontros que Jesus teve com pessoas, conforme o relato dos evangelhos. E no capítulo que eu me baseei para essa mensagem, ele apresenta 2 encontros. E o Timothy Keller fala algo interessante. Ele defende que esses 2 encontros devem ser tratados em conjunto, pois esse, na opinião dele, essa era a intenção de João, o apóstolo, ao escrever o seu evangelho. Que embora pareçam 2 encontros muito diferentes, afinal é um homem fariseu, prestigiado, rico, e uma mulher samaritana, desprezada, marginalizada, um no capítulo 3, outro encontro no capítulo 4, aparentemente muito díspares, muito diferentes, mas há muito em comum, mais do que salta aos nossos olhos numa primeira leitura. E o Timothy Keller diz que esses 2 relatos devem ser tratados em conjunto, porque, embora sejam circunstâncias muito diferentes, eles apontam para algo em comum entre Nicodemos, o fariseu,
e a mulher samaritana, que sequer sabemos o nome. Diz assim o Timothy Keller: em sentido bíblico, ninguém consegue fugir ao veredito de pecador. É essa a questão central das duas histórias. Então, o que pode haver em comum entre aquele homem e aquela mulher? Entre um fariseu religioso, rico, prestigiado, membro do Sinédrio, prestigiado entre os judeus, e uma mulher marginalizada, samaritana, mal vista, inclusive na sua pequena vila de Sicar. Ambos eram pecadores e ambos eram carentes da graça, do favor e da salvação que é somente em Cristo nosso Senhor. E é isso que veremos nessa noite. Primeiro encontro que vimos, o Timothy Keller até inverte a ordem, mas eu sou muito, com perdão da expressão, sou muito Caxias, eu gosto muito de seguir o fluxo do texto bíblico, pois eu creio que Deus não inspirou somente o texto, mas a ordem do texto. Não creio que Deus inspirou a ordem dos livros da Bíblia, tanto é que existem diferentes ordens, especialmente no Antigo Testamento. Mas a ordem do texto bíblico eu creio ser inspirada também, então sou muito cuidadoso, eu prefiro falar do que vem primeiro. E o primeiro encontro que encontramos nesses 2 capítulos é de Jesus com Nicodemos. E eu dei a ele o título de o prestigiado sedento. Ele era um homem de prestígio. Nicodemos era alguém que era bem visto na sociedade judaica. Era alguém que tinha recursos, a gente vai ver isso daqui a pouco. Era alguém que, se você visse passando pela rua naquela época, você ia falar, talvez, lá vai um homem santo de Deus, lá vai um homem religioso, lá vai um homem que honra as suas contas, que honra seus compromissos, um homem que tem intimidade com Deus, um homem que conhece as Escrituras. Aqui, voltando não ao capítulo 3, mas ao capítulo 2. O capítulo 2 relata o primeiro milagre público de Jesus, quando ele transforma água em vinho, lá numa festa em Caná da Galileia. E aqui no capítulo 2, versículo 23, diz assim: estando Jesus agora já em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Então, muitos creram quando começaram a ver Jesus fazendo sinais, porque os judeus viram no passado grandes homens da história judaica operando grandes sinais. Não foi assim com Moisés? Diante de Moisés, o mar vermelho se abriu, o povo atravessou em pé enxuto, e depois o mar se fechou sobre os inimigos, sobre os egípcios. E no deserto, vários sinais acompanharam a trajetória de 40 anos do povo ali, sob a liderança de Moisés. E o que falar de Elias, o que falar de Eliseu, homens que Deus operou grandes milagres através da vida deles. E havia uma expectativa de que o Messias, por meio do Messias, Deus operasse grandes milagres, grandes sinais. O sinal, ele é algo extraordinário que aponta para alguma coisa. Não é somente um milagre. Ele aponta, é igual uma placa de trânsito, eu sempre falo isso. Tem uma placa bem aqui na saída da igreja, Rio das Pedras em frente, Gardênia Azul à direita. Então a placa não é no Rio das Pedras, nem é no Gardênia, ela é no anil, mas ela está apontando para o Rio das Pedras e está apontando para o Gardênia Azul. O sinal, ele aponta para alguma coisa. E os sinais eram esperados que apontassem para o Messias. E hoje pela manhã na escola dominical, eu te recomendo a participar da nossa escola bíblica dominical, tem sido maravilhoso o ensino que temos tido. E hoje o diácono Marcos foi muito feliz em falar sobre o Evangelho de João. E uma das coisas que ele falou é que o Evangelho relata 7 sinais, que estão no chamado Livro dos Sinais, do capítulo 1 até o capítulo 12 do Evangelho segundo João. E eles apontam que Jesus é o Cristo, eles mostram que Jesus é o Messias e mostram que ele é o Deus encarnado, é o Emanuel. Então, muitos começaram a ver Jesus operando aqueles milagres e começaram a se questionar, seria ele o Messias? É ele o enviado? Foi ele que Deus está enviando para nos salvar? Talvez Nicodemos estivesse entre esses que estavam se questionando. Não é possível. Certamente ele se questionou, pois vamos ver no texto. Mas talvez entre esses que o capítulo 2 fala. Lá em João, no capítulo 19, não precisa abrir. Creia em mim, mas se você quiser, você pode conferir depois. João 19, 39, quando Jesus já passou pela cruz, está morto, diz que Nicodemos trouxe uma grande sorte de materiais para preparar o corpo de Jesus. Então ele era alguém que tinha muito recurso, porque esses materiais eram muito caros, ainda são ainda hoje. Imagina naquela época, então Nicodemos era alguém que tinha muito dinheiro. E agora sim, volte ao capítulo 3. Olha o que diz o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O que significa isso? Ele era membro do Sinédrio. Ele era uma autoridade dentro do judaísmo. Ele era um homem respeitado. Ele era um homem que tinha dinheiro. Ele era um homem que tinha prestígio. Ele era um religioso. E o versículo 2 diz: este, de noite, foi até Jesus e lhe disse. Por que ele foi de noite? Por que João é tão minucioso em dizer que ele foi de noite? João podia falar, e este foi até Jesus. Ponto. Ele foi lá encontrar com Jesus, né, e falou com ele. Acabou.
Mas por que ele falou que foi de noite? A Bíblia não relata, mas alguns entendem que ele estava querendo não criar problema com os fariseus. E foi de forma discreta, sem querer chamar atenção, porque se os fariseus soubessem que ele foi falar com Jesus, isso podia gerar problemas para ele. Agora você está acreditando nele? Então ele foi à noite de forma discreta, não querendo chamar atenção, possivelmente, até Jesus. E embora fosse um religioso, embora fosse um dos principais dos judeus, embora fosse uma autoridade entre a religião judaica à época, entre o povo judeu, ele chama Jesus de quê? Logo no início da sua fala. O que é rabi? Mestre. Então o que eu vejo aqui em Nicodemos? Eu não creio que esse discurso dele foi, perdão da expressão, fake news. Foi, como a gente vê em outros episódios, que homens falam coisas para Jesus para tentar amaciar e tentar confundir Jesus. Eu creio que ele de fato considerava Jesus um rabi, um mestre. E ele fala, rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Por que ele falou isso? Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então eu creio, e aí começa a chegar a cereja do bolo, irmão, que embora esse homem tivesse tudo, tivesse dinheiro, tivesse prestígio, tivesse honra, tivesse posição na sociedade, tivesse tudo que alguém pode almejar, havia uma sede no seu coração. Havia um vazio que somente Deus de fato pode preencher. E alguma coisa despertou nele, esse Jesus é o Messias. Não é possível. E ele foi possivelmente escondido, mas foi até Jesus. E chamou Jesus de mestre. E falou, você só pode vir da parte de Deus. Porque esses sinais que você faz evidenciam que você vem da parte de Deus. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 18, quando fala do profeta que virá e operará sinais. E você vai saber que é da parte de Deus, porque eles vão se cumprir as suas falas, e se cumpriram de fato. E vai levá-lo a adorar a Deus, conforme Deuteronômio 13, que era o distintivo de alguém que faça alguma coisa acontecer, e tem que levar a Deus, e não a outros deuses. Então, ele viu, ele creu. E olha como Jesus lhe responde, versículo 3. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha que curioso. Embora esse homem tivesse conhecimento, tivesse prestígio, tivesse dinheiro, tivesse tudo, ele não entendeu o que Jesus quis dizer. E aí eu aprendo alguma coisa. Às vezes a gente acha que tem tudo, que a gente tem tudo o que a gente precisa. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente descobre que a gente tem necessidades que a gente desconhecia. Esse homem não entendeu o que Jesus quis dizer. Como é que eu vou nascer de novo, vou voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus responde, no versículo 5. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Jesus é reto, categórico aqui. Não fique admirado eu dizer para você, fariseu, membro do Sinédrio, homem religioso, homem respeitado, homem rico, homem que tem tudo o que ele quer, tudo que você quer, você precisa nascer de novo. Meu irmão, talvez o povo daquela época dissesse, não, mas do Nicodemos não. Como o diácono Marcos falou de manhã, não é Augusto Nicodemos, um mestre, até professor do Nelson, não é esse Augusto Nicodemos, é o Nicodemos lá dos dias de Jesus. Mas Nicodemos precisa nascer de novo? Ele precisa ter uma vida diferente? Ele precisa mudar? Mas ele é um religioso padrão. Mas ele é alguém que tem todos os predicados. E aqui eu aprendo, irmãos, que a experiência com Deus vai além de você deixar de fazer as coisas. Às vezes a pessoa fala, a igreja é o lugar dos ex. É o ex-fumante, é o ex-viciado em drogas, é o ex-adúltero, é o ex-travesti, é o ex-isso, é o ex-aquilo. Mas vai além de você deixar de fazer coisas que desagradam a Deus, que é importante. Mas é uma transformação que acontece no interior, irmãos. E isso somente o Espírito de Deus pode fazer. Nós não podemos fazer. Então não basta ser muito religioso, fazer tudo certo. Que bom que você está na igreja essa noite, estamos reunidos aqui, congregados, estamos juntos adorando ao Senhor. Glória a Deus que você escolheu estar conosco nessa noite para adorarmos ao Senhor. Isso é muito bom, que bom se você tem lido a sua Bíblia, está fazendo conosco o plano de leitura, ou está fazendo a sua leitura pessoal, se você tem orado, tudo isso é muito importante, mas há algo além. Precisa ter uma transformação de dentro para fora, e é sobre isso que Jesus está falando. Esse homem
era aquele que todo mundo diria, esse aí, já viu gente falando assim, esse aí só falta ter Jesus, já está tudo certo, não está nada certo. Aí ele paga as contas, ele cuida bem da esposa, cuida bem dos filhos, ele é um excelente profissional, ele é um homem de prestígio, só falta ter Jesus. Não só falta ter Jesus, tudo falta. Às vezes esses têm mais dificuldade em se render ao Evangelho, porque acham que estão supridos. Para que eu preciso de Jesus? Eu tenho tudo na vida, eu sou um homem íntegro, eu não roubo ninguém, eu não mato. Lembra do jovem rico? Aí Jesus foi nele na ferida. Então vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. E eu creio que é porque o coração dele estava naquilo ali. E aí ele, triste, foi embora. Às vezes a pessoa que você fala, não, esse aí é quem de fato precisa nascer de novo. Imagina, esse homem talvez tenha se sentido ofendido, irmão. Porque Jesus falou isso para ele. Você precisa nascer de novo. Jesus continua aqui no versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus foi bem firme com ele. Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, eu lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar sobre as celestiais? E olha o que ele diz aqui, irmãos. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Que história é essa da serpente? De manhã eu falava que a Bíblia apresenta a serpente como o próprio diabo. Apocalipse capítulo 12 fala que o dragão é a antiga serpente, que apareceu lá no Éden e enganou o primeiro casal. A mulher que caiu e o homem que falhou e não ter assumido seu posicionamento. Foi falado sobre Eva aqui na quinta-feira na reunião de mulheres, eu soube que foi uma bênção, glória a Deus. Essas reuniões têm sido muito abençoadoras, louvado seja Deus pela vida das irmãs. E Marcinha foi a pregadora da noite aí, soube que foi uma bênção. Mas essa serpente aqui não é o diabo. Se você quiser ver o relato depois, vai em Números capítulo 29, não agora, e você vai ver que uma praga se abateu sobre o povo de Deus, e aí Deus manda que Moisés levante uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente ficaria curado das feridas das serpentes. E assim o povo foi curado da praga que veio por causa da desobediência do povo de Israel no deserto, segundo o relato de Números 21. E o que Jesus está falando? Assim, quando aquela serpente foi levantada por Moisés, e ao olharem para ela as pessoas eram curadas, o Filho de Deus vai ser levantado na cruz, e aqueles que pela fé olharem para ele serão salvos dos seus pecados. Então Nicodemos, com tudo que ele tinha, era um pecador igual a mim e a você. Nicodemos, com todo o seu prestígio, com todo o seu dinheiro, com todo o seu conhecimento, sendo mestre em Israel, era alguém que carecia olhar para o Filho de Deus cravado numa cruz e crer nele. Sabe qual versículo vem depois disso? João 3, depois do 15. E que diz João 3,16? Vamos ler todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que nele crê. O rico, o pobre, o enfermo, o saudável, o mestre em Israel, a pessoa que tem pouco conhecimento, o analfabeto, o doutor, todo que nele crê será salvo. E o versículo 17 diz, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Talvez você pense, então Jesus vai salvar todo mundo. Se Jesus foi enviado ao mundo para salvar o mundo e não para condenar, ele vai salvar todo mundo. Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos lá em 1 Coríntios 15. Mas o versículo 18 esclarece que não é bem por aí. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus veio trazer salvação, e essa salvação é efetivada por meio da fé nele mesmo. Na serpente que é levantada, Cristo levantado na cruz, no madeiro, ele morreu pelos nossos pecados. E pela fé olhamos e cremos nele, e assim somos salvos dos nossos pecados. Nicodemos era prestigiado, mas havia uma sede na sua alma. Com tudo que ele tinha, ele quis saber se Jesus era o Messias. Ele foi até Jesus, mesmo tendo tudo que ele tinha, havia uma sede, um vazio na sua alma.
E o Timothy Keller, eu vou passar para vocês alguns relatos que eu achei muito interessantes de algumas pessoas, que às vezes você pensa assim, mas se eu tivesse na situação daquela pessoa ali, se eu tivesse tanto dinheiro como fulano, se eu tivesse um casamento igual ao do cicrano, se eu tivesse um marido igual ao da irmã, se eu tivesse uma esposa igual a fulana, se eu tivesse filhos igual aos filhos de... Se a grama do meu jardim fosse igual à grama do jardim do vizinho, eu seria feliz. Se eu tivesse dinheiro, prestígio, status. Só que a maioria das pessoas não chega nesse ponto, mas algumas chegaram. E o Timothy Keller, ele cita no seu livro, por exemplo, o tenista muito conhecido, quem é um pouquinho mais, como eu já tenho uns cabelinhos brancos, vai lembrar do seu nome, Boris Becker. Quem lembra de Boris Becker, pelo menos do nome? Eu não vou falar quem lembrou não, para não denunciar a idade. Mas diz que Boris Becker declarou, venci o Wimbledon 2 vezes. Acho que é o principal torneio de tênis. Né? Uma delas como jogador mais jovem. Então, Boris Becker foi o jogador mais jovem a vencer em Wimbledon. Eu era rico, tinha todos os bens materiais de que precisava, diz Boris Becker. É a velha ladainha das estrelas pop de cinema que cometem suicídio. Tem tudo, no entanto, são tão infelizes. Mas eu não experimentava nenhuma paz interior. O cara tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha tudo. Foi o tenista mais jovem a vencer um dos principais, ou o principal torneio de tênis do mundo. E ele diz que não tinha paz interior. Uma atriz muito conhecida chamada Sophia Loren, muitos aqui devem ter ouvido e visto filmes dela, disse que, embora, numa entrevista que ela deu, tivera tudo, prêmios, casamento, mesmo assim, disse Sophia Loren, em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Uma mulher bonita, uma mulher linda, uma mulher prestigiada, uma mulher com dinheiro, e em seu interior havia um vazio que nada preenchia. Ele fala também de um homem que eu não conhecia, é um autor contemporâneo, chamado David Foster Wallace. David Foster Wallace foi um escritor pós-moderno que escreveu livros que se tornaram best-seller nos Estados Unidos. E esse homem, ele uma vez, num discurso de formatura, numa faculdade chamada Kenyon, ele disse o seguinte, todo mundo adora, ele não era religioso, mas ele fala, todo mundo adora, a única escolha que nos cabe é o que adorar. E ele não está falando de religião nem de Deus. Ele diz mais à frente assim, por exemplo, muito interessante, esse é o discurso desse homem, David Foster Wallace. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de seus entes queridos, enfim, o enterrarem. Quer dizer, a frustração daquele que idolatra o próprio corpo. Diz David Foster Wallace, adore o poder, e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros, para anestesiar o próprio medo. Não é isso que a gente vê em tiranias? O cara é um tirano, ele quer mandar em todo mundo e fica com medo de perder poder, então ele se torna mais tirano ainda. Continua ele, adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olha, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam mais ou pecaminosas, mas porque são inconscientes, diz ele. E nós sabemos que é porque são mais e pecaminosas. Sabe o que aconteceu? Esse homem, David Foster Wallace, com 46 anos, 2 anos mais ou menos depois de ter falado essas palavras numa formatura, ele se suicidou. Ele foi devorado pela sua própria tristeza. Ele era um homem depressivo e se matou. Cometeu suicídio e me chamou a atenção porque é a idade que eu tenho hoje. Em 2015, 2016, ele tinha 46 anos e tirou a própria vida. Então, esse homem que já estava entendendo a amargura, o vazio do coração humano, não conseguiu resistir à própria tentação de tirar a própria vida e assim o fez. Talvez você não precise sair da Bíblia. Leia Eclesiastes, que muitos atribuem a Salomão, que foi um homem riquíssimo, teve muitas mulheres, muito poder, o rei mais glorioso de Israel, né, porque viveu um tempo de muita fartura. E Eclesiastes, possivelmente escrito por Salomão, mostra como a vida, você tem essas coisas todas e não vale de nada. E eu quero concluir essa parte de Nicodemos dando um testemunho pessoal, que eu já falei aqui na igreja, mas há um bom tempo. Os irmãos sabem que eu sou músico, eu atuei como músico profissional durante alguns anos, eu era bem jovem, comecei a estudar com um contrabaixista que é referência no Brasil, tem livros editados sobre música brasileira, e ele tocou com Tim Maia, com Gal Costa, com Emílio Santiago, uma galera aí que alguns já até partiram, mas ele continua tocando com medalhões da música popular brasileira. E uma vez surgiu, ele estava tocando com Roberto Menescal, que muitos devem conhecer, né, que é um medalhão da Bossa Nova, um homem até muito simples,
e com muito conhecimento musical, e ele estava fazendo um show com o Roberto Menescal, com uma cantora excepcional chamada Cris Delano, e o baterista dele era o Márcio Bahia, que é um baterista que tocava já há 20 anos com o Hermeto Pascoal, um fenômeno na bateria, uma coisa assim de outro mundo, e outros músicos excelentes. O falecido Miele fazia participação no show. E aí o meu professor me convidou para ser sub dele. O que é sub? Você cobrir a pessoa no dia que ela não pode ir. Era fechamento de temporada no Teatro Opinião, em Copacabana. Eu tinha 20 anos. E eu estudava com ele, e ele falou, vai ter um sub, você vai? São 3 shows. Você faz 3 apresentações. Eu falei, vai ter ensaio? Não vai ter ensaio, que a banda já está ensaiada. Eu que não vou poder ir, você vai ter que correr atrás das músicas e se virar aí. Eu falei, topo. E aí eu peguei, eu lembro que eu toquei na noite, eu tocava na noite, eu toquei a noite inteira. Aí no outro dia de manhã eu fui lá para Tijuca, para casa dele, fiquei ouvindo uma fita cassete, que era naquela época as músicas. Ele me passou as partituras, eu fiquei estudando igual um louco em casa. Aí fui para casa dele, para a gente passar as músicas juntos, e fiz os 3 shows lá, tocando com esse baterista que era um fenômeno, um homem muito musical, muito acima da média, músicos excelentes, o Roberto Menescal, e eu lá com 20 anos, né, magrinho, quase da espessura do baixo, e tocando lá. E era para ser um momento glorioso, eu começando a minha carreira musical, ganhando uma grana boa, substituindo um baixista excepcional. Mas eu lembro como se fosse hoje, era fechamento de temporada, o Teatro Opinião estava lotado, devia ter umas 200 pessoas lá. E eu tocando, mas em certo momento eu olhei para o público e senti um vazio na minha alma e não entendi nada. Falei, meu Deus, eu estudo baixo igual um louco, eu me dedico ao meu instrumento, eu estou substituindo um dos melhores baixistas do país na atualidade, tocando com músicos de nível internacional, ganhando dinheiro, no centro da Bossa Nova, Copacabana, Princesinha do Mar. Era para eu estar me achando o cara, o seu Assis conhece bem, né? Trabalho em Copacabana há muitos anos. E era para eu estar me achando o cara, e eu senti um vazio na minha alma e eu não entendi nada. Algum tempo depois, eu já estava em processo de conversão, um amigo meu me chamou para fazer eu já estava em processo de conversão, para tocar uma vez lá na igreja da freguesia, quando era lá em cima ainda. Eu fui tocar com músicos bons, mas um nível bem diferente dos músicos que eu toquei lá em Copacabana. Músicas bem mais simples do que aquelas harmonias elaboradas jazzísticas de bossa nova. Mas ali eu senti algo que fechou. Eu falei, esse é meu lugar. Estar tocando na presença do Senhor. Então eu não sou esse autor conhecido, eu não sou tenista famoso, mas na minha pequena experiência eu pude vivenciar isso. Eu estive num lugar que aos olhos de um talvez fosse glorioso. Até hoje meu irmão fala, você com 20 anos tocou com essa galera? Eu falei, Mas assim, o vazio se apoderava da minha alma. E a paz eu só encontrei quando estive na presença de Deus, adorando, entendendo por que Deus me deu esse talento, que é para usar para a honra e glória do nome dele. Então Nicodemos tinha tudo, mas tinha sede, que essa sede somente é saciada em Jesus. E é isso que a gente tem que falar aí fora. Mas eu trabalho com meu chefe que tem muito dinheiro, tudo que ele tem, ele faz assim e cai na mão dele. Eu trabalho com uma pessoa que tem todos os prazeres dessa vida. Há um vazio na sua alma, peça a Deus sabedoria para no tempo certo você trazer a palavra. E Jesus foi bem firme com ele. Mas vamos ao segundo caso. Agora pensa comigo, se Jesus foi assim, na lata, com perdão da expressão, com um fariseu, religioso, respeitado, com dinheiro, como Jesus vai tratar uma mulher samaritana? As mulheres naquela cultura eram desvalorizadas. A Bíblia não é machista. Quando Paulo fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, Paulo está sendo extremamente contracultural. Pois ele está colocando a mulher num patamar muito elevado, porque Deus vê a mulher num patamar muito elevado. Então o cristianismo não é machista. Estabelece papéis separados entre homem e mulher, mas valoriza o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a mulher naquela cultura era desvalorizada. Aquela mulher, como você conhece o relato, já tinha tido 5 maridos, vivia na vila de Sicar, uma vila samaritana que não era muito grande. Então imagina uma mulher que teve 5 maridos e mora num lugar pequeno. Não devia ser muito bem falado. Eu até ouso presumir que as mulheres casadas da vila de Sicar não deveriam ficar muito felizes quando ela vinha passando perto dos seus maridos. Cuidado que essa é perigosa. Já roubou o marido de 5, pode roubar você também. Sai de fora dela. Vamos lá agora, João capítulo 4. Versículo 5, segundo relato. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Timóteo Keller fala algo interessante. Que horas a gente começa a fazer as atividades em casa? Espero que os homens também ajudem as suas esposas em casa.
mas independente de homem e mulher, você começa a fazer as coisas em casa meio-dia, 1h da tarde? Só se você dorme até essa hora, né? Que eu acho que, a não ser que você trabalhe de madrugada, o ideal é que não seja assim. Né? A gente começa a fazer as coisas em casa cedo. E o Timothy Keller sugere, por que essa mulher vai buscar água meio-dia? As mulheres iam buscar água cedo, enchiam seus cântaros, não tinha água encanada, não tinha esse benefício que a gente tem de abrir uma torneira em casa e a água sair. Pode não sair 100%, pode faltar de vez em quando, mas pelo menos uma aguinha lá normalmente tem. Não existia isso. As mulheres tinham que ir lá no poço, pegar água e trazer. Mas por que ela foi meio-dia? Era mais lógico que 6h da manhã, 7h da manhã, 8h da manhã e trazer água para usar o dia inteiro. Afinal de contas, pelo menos na minha casa, imagino que a sua também, as necessidades começam cedo. E o Timothy Keller sugere que ela foi meio-dia, porque ela não era benquista daquela comunidade. Antes, se ela fosse cedo, ela ia ser desprezada, ia ser desvalorizada, então é melhor ir meio-dia e pegar água no horário que não tem ninguém no poço, porque eu não sou uma mulher muito querida no meu meio. Então ela era uma mulher marginalizada. Ele diz assim, o Timothy Keller, ela era uma marginalizada moral, uma completa intrusa mesmo dentro de sua própria comunidade, desprezada da sociedade. Então, se Jesus foi firme, foi duro, confrontou um fariseu zeloso da lei, mestre em Israel, como ele vai falar com essa mulher? E o texto continua lá, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E João explica, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Há uma história, isso está na história, inclusive na Bíblia, até certo ponto essa história é relatada, o povo de Deus se separou depois de Salomão, veio Roboão, filho de Salomão, e separou o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. E o reino do norte, a capital era Samaria. Passado muitos anos, muitos reis maus, como vamos ver em 1 Reis e 2 Reis, vamos começar a leitura depois de lermos o Evangelho segundo João, no nosso plano de leitura bíblica, Deus envia o juízo e a Assíria toma Israel, cuja capital é Samaria. Israel também é chamado por vezes de Efraim. E eles são tomados. E o povo assírio, dizem alguns estudiosos, eles tinham um método de colonização curioso. Eles pegavam um povo e levavam parte desse povo para outro lugar e misturavam com o outro, e misturavam com o outro, o que alguns chamam de caldeamento sucessivo. E eles misturavam as culturas. Então deixaram alguns judeus em Samaria, alguns israelitas, levaram para outro lugar, trouxeram gente de outros povos para Samaria e fizeram um caldeirão cultural e religioso também. E se não bastasse isso, os samaritanos, já na sua origem, eram idólatras. Jeroboão, primeiro rei de Israel, depois da separação, ele estabeleceu altares idólatras no norte e no sul, de Dan a Berseba, para que eles não chegassem a Jerusalém para adorar e voltassem-se para o reino de Judá. Então, um povo que foi idólatra desde a origem, e os judeus eram mais zelosos, eles foram depois para a Babilônia, ficaram 70 anos, voltaram, e eles não queriam idolatria para não serem exilados de novo. Então, eles não gostavam dos samaritanos, que consideravam um judeu de segunda classe. E aí chega uma mulher, que era desprezada naquela cultura, samaritana, vê, junto ao poço estava um homem judeu, como diz o cântico, belo cântico que temos cantado. Ela nunca imaginou que esse homem falaria com ela. Mas Jesus já chega ali quebrando barreiras culturais, barreiras de sexo, homem e mulher. Prefiro usar essa expressão do que gênero, porque gênero carrega uma série de outras questões. Mas sobre isso podemos falar em outro momento. Barreiras religiosas, barreiras étnicas. Jesus, ao fazer essa singela pergunta, ou pedido, dê um pouco de água, ele quebra tudo isso. E a mulher se surpreende. Mas Jesus responde no versículo 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha como é curioso isso. Como Deus às vezes inverte a nossa cabeça. O fariseu, o religiosão lá, Jesus veio um pé na porta. E agora essa mulher, desprezada, marginalizada, Jesus fala, se soubesse quem está te pedindo, você ia te pedir e eu te daria uma água viva. Ao que ela responde, ainda incrédula, no versículo 11. O Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu,
Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui a gente aprende algo sobre evangelização. Às vezes a gente tem que provocar a curiosidade da pessoa e puxando ela para ir semeando a palavra de Deus. Jesus provocou a curiosidade dela e falou, ó, a água que eu lhe der, quem dela beber, jamais terá sede, vai jorrar para a vida eterna. Então é algo que vem de dentro e influencia o que está de fora. Não é uma água que você bebe de fora para dentro, mas é algo que acontece no seu interior que impacta toda a sua vida. Ao que a mulher disse no versículo 15. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Agora, de forma amorosa, afável, Jesus confronta aquela mulher. Você quer dessa água? Eu creio que Jesus está querendo dizer o seguinte, essa água que jorra para a vida eterna e sacia, ela tem a ver com a nossa vida. Não adianta você dizer que quer essa água e não está disposto a viver uma vida diferente. Mas o Timothy Keller chama a atenção para algo muito interessante aqui. Ele crê que Deus não está mudando de assunto, mas ele foi no âmago do desejo daquela mulher. Aquela mulher buscava saciar a sede na sua alma em relacionamentos amorosos. Então teve um, a gente não sabe o que aconteceu, que não deu certo, e teve outro, e foi para o terceiro, e foi para o quarto, e foi para o quinto, e agora, Jesus falou, né, já teve 5, e esse que agora você está não é seu marido. Então talvez aquela mulher estava tentando saciar a sede da sua alma, tendo relacionamentos amorosos, no sexo, nos braços de um homem, e a sua alma não se saciava. E Jesus confronta, irmãos, que é uma sede, há uma sede que só Jesus sacia, irmãos. Você pode ser religioso, você pode tentar saciar com sexos, com drogas, com rock and roll, né? Você pode tentar saciar com bebidas, você pode tentar saciar com trabalho, ser um workaholic, viver para trabalhar, você pode tentar saciar com religião, mas se Cristo não der essa água, nada disso vai saciar. Ah, mas se eu tivesse outro casamento, ela já estava indo para o 6º, e a sua sede não estava saciada. Trocava o marido, mas o problema continuava lá. E ela reconhece no versículo 19. A mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Talvez ela estivesse querendo falar assim, vejo que é profeta, para saber tudo da vida da mulher, nunca tinha visto ela. E ela tentou resolver pela religião. Então, onde é que eu tenho que adorar? No Monte Gerizim ou no Monte Sinai? No Monte Sião? Que eu devo adorar? O que vocês falam para a gente? Jesus vai, mais uma vez, e confronta a mulher. Versículo 21. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus vai no âmago. A questão está no coração. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, com sinceridade, e entendendo o que estão fazendo. Então, hoje as igrejas falam muito da questão emocional, do amor de Deus. Deus nos ama, mas a gente precisa entender quem a gente está adorando, dentro das nossas limitações. A gente saber o que a gente está fazendo. Eu estou buscando um Deus que se revela nas Escrituras, em verdade, mas em espírito, ou seja, de forma sincera. E essa mulher, ela tinha uma sede, mas ela tinha algum conhecimento das coisas de Deus, pois ela diz no versículo 25, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus faz uma declaração extraordinária, emblemática, que ele faz, vemos poucas vezes ele falar de forma tão direta nos evangelhos. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meu irmão, esse encontro impactou aquela mulher de tal maneira que ela deixou o seu cântaro, ela foi buscar água e agora ela abandona o seu balde, o seu cântaro, que ele ia pegar e volta para a vila para contar para todo mundo que ela tinha encontrado um homem. Quem sabe ele é o Messias, ela fala. Ela ainda tem dúvida,
Se você está chegando à igreja ou conhece alguém que está se convertendo, não condene essa pessoa, não se condene se você ainda tem dúvidas. Mas será que é isso mesmo? Será que eu estou entendendo a Bíblia? Será que eu estou entendendo as coisas? Essa mulher teve dúvida, porque Jesus falou diretamente para ela, eu sou o Messias. E ela vai lá para os samaritanos e ela fala, no versículo 29, não seria ele por acaso o Cristo? Ela ainda tem dúvida, mesmo Jesus tendo falado diretamente para ela. Então, às vezes temos dúvidas honestas. Eu creio que Deus prefere que sejamos honestos em nossas dúvidas do que coloquemos um verniz de que sabemos de tudo. Deus vê o coração, não adianta tentar disfarçar. Aquela mulher teve um encontro que mudou a sua vida. E aqui, já no versículo 39, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, olha o que disse, lê o versículo 42 em voz alta comigo, por gentileza. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher teve um encontro tão impactante com Jesus, ela voltou para a vila dela, ela voltou lá para os samaritanos, que deviam olhar ela meio torto. Ela já está no 6º relacionamento, mas ela teve um encontro tão impactante com Jesus que ela teve autoridade para falar e eles creram e foram lá ver se Jesus era o Messias e afirmaram isso. Agora nós sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Algumas aplicações concluindo. Primeiro, refletir sobre quão diferentes são essas histórias. Nicodemos, um homem, a samaritana, uma mulher. Nicodemos, prestigiado naquela sociedade. A samaritana, marginalizada, tratada como alguém que deve ficar à margem da sociedade. Ele, Nicodemos, era um religioso, ela era vista como uma pecadora. Ele tinha uma vida ilibada, possivelmente ninguém tinha nada para falar de Nicodemos. E dela, todos falavam que tinha uma vida imoral. Ele gozava de respeito e honra junto aos homens, ela de desprezo e desonra. Mas mesmo circunstâncias tão diferentes apontavam para uma mesma necessidade, nascer de novo e beber da água que somente Jesus pode dar. O que há em comum entre eles também? Ambos tiveram encontros discretos com Jesus. Ele foi à noite, não sabemos se Jesus estava sozinho quando falou com ele, mas ele foi discreto falar com Jesus. Ela foi buscar água e Jesus falou com ela sozinho ali. Ambos tinham sede. Nicodemos de saber se Jesus era o Messias. Ela de ter a sede da sua alma saciada. E Nicodemos também, pois ele queria saber se Jesus vinha da parte de Deus. E ambos precisavam de um Salvador. O religioso precisava de um Salvador. A pecadora, entre aspas, porque todos somos pecadores, precisava de um Salvador. Eu preciso de um Salvador, e você também. A Bíblia mostra outros exemplos. Falei de manhã, os 2 filhos da parábola de Lucas 15, a parábola conhecida como do filho pródigo, eu prefiro chamar a parábola do pai amoroso, porque o que é exaltado ali, muito mais do que a rebeldia do filho mais novo, é o amor do pai. Um foi embora, gastou tudo, é o pecador padrão. Sexo, gastou com bebidas e voltou. E o outro ficou revoltado que o pai recebeu o filho. Os 2, o religioso e o pecador. Ou, como vemos em Lucas capítulo 18, Bartimeu à beira do caminho, mendigo, cego, Jesus passa, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E exatamente depois, no capítulo 19, que é no final do capítulo 18, que fala de Bartimeu, o cego, aparece quem? Zaqueu, publicano, rico, poderoso, que a multidão atrapalha ele, a multidão atrapalhou Bartimeu, ele gritou e Jesus o ouviu e o curou. A multidão atrapalhou Zaqueu, ele subiu na árvore para ver Jesus e Jesus o chamou. Zaqueu e Bartimeu tinham a mesma necessidade. Um era cego, estava perdido à beira do caminho, mendigando, e o outro era um rico publicano. Ambos precisavam da salvação que há somente em Cristo Jesus. E lá em Lucas 19:10, fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então não olhe para o seu chefe, não olhe para o seu parente, cheio da grana, com carro novo, vivendo tudo do bom e do melhor que essa vida pode dar, e ache que ele é um privilegiado e você não. Se você tem a salvação em Jesus, você tem o que todos nós mais precisamos, e se ele não tem isso.
As coisas dessa vida não podem saciar a sede da alma. Somente Jesus pode. Então, esses encontros, embora aparentemente sejam muito diferentes, nos revelam muitas coisas em comum. Nicodemos e a samaritana precisavam de um Salvador, mas o Salvador chegou, é Jesus Cristo. E Ele está aqui essa noite também para nos salvar. E para usar a minha vida e a sua para levar esse Evangelho. Irmãos, todos necessitam, tem um cântico que diz assim, né? De um amor perfeito, de graça e esperança. Mais ou menos isso. Mesmo aquela pessoa que parece a mais feliz que você conhece, se ela não tem Jesus, há uma sede em sua alma. Como vimos aqui nos relatos que falei, somente Jesus pode saciar. E quem sabe você mesmo, você vai acessar lugares que eu não vou. Você vai ter oportunidades que eu não vou ter, que o diácono não vai ter, que a irmã de oração não vai ter. Deus vai colocar pessoas diante de você que precisam ouvir o Evangelho. Que você seja essa fonte a jorrar de águas vivas, que vai levar à salvação. E essa salvação teve um preço. Jesus veio, morreu em nosso lugar, é isso que lembraremos agora na ceia. Pedir aos irmãos que vão servir a ceia, que se preparem. Enquanto nos preparamos para a ceia, faça a sua oração. Talvez você ache que precisa